Gestão de Pessoas em Instituições Confessionais. Esse é o título do livro que traça um panorama dos diversos elementos culturais de congregações católicas e como eles influenciam a gestão de pessoas feita nessas instituições. O autor é o Sebastião Venâncio de Castro, mestre e doutor pela UFMG, especialista em gestão de pessoas e em gestão ambiental, diretor do Instituto Axis, coautor de Olhares Plurais sobre o Meio Ambiente, uma visão interdisciplinar, autor de Lições do Nosso Jardim, além de diversos artigos publicados. Sebastião, bem-vindo. Obrigado. Sebastião, como que surgiu a ideia de escrever um livro com esse tema gestão de pessoas? O livro nasceu de um curso que nós ministramos lá no Axis, a partir de 2009, desde 2009, que trata do mesmo tema, na verdade, é o mesmo nome do curso, né? O curso é voltado para religiosos do Brasil todo e do exterior. Por isso a escolha do livro. O nome do livro vem do nome do curso, né? Sim. É um curso pelo qual já passaram algumas centenas de religiosos e religiosas, e a partir do próprio curso a gente percebeu a importância de escrever um livro para registrar isso, para disseminar um pouco mais também o conhecimento, e o livro então vem daí. Qual que é o maior desafio para os gestores de instituições confessionais? O desafio maior talvez seja conseguir fazer, né, uma gestão de pessoas, ou conseguir uma gestão de modo geral, não só gestão de pessoas, num mundo que é muito competitivo, num mundo que prega, na verdade, valores que são valores e princípios que muitas vezes vão contra o que as instituições confessionais pregam, acreditam. Então, esse equilíbrio é como se as instituições confessionais estivessem sempre, digamos assim, no fio da navalha, digamos assim. Então, esse equilíbrio de fazer uma gestão sensata, humanizada, num mundo tão competitivo, eu diria que é o maior desafio. Inclusive, existe uma diferença entre gestão de empresa e a gestão nas instituições confessionais? Eu diria que existe, e é uma diferença bastante pronunciada, né? Muito embora as instituições confessionais sejam organizações bastante semelhantes às empresas quaisquer do mercado, os princípios que as regem, ou seja, que regem essas instituições confessionais, são bem diferentes. Principalmente a questão da humanização do trabalho, humanização ao lidar com as pessoas, ao lidar com os projetos. Você pode citar alguns exemplos desses princípios que diferem das empresas que a gente está acostumado a ver? Um dos primeiros princípios é o lucro. Né? Na empresa privada, na indústria, por exemplo, no comércio, o lucro ele vai para o acionista ou vai para o dono da empresa. Existe uma meta, às vezes, bem alta, bem rígida. Metas rígidas. Nas instituições confessionais, esse lucro que precisa existir para que a instituição se mantenha, esse lucro não vai para o bolso dos religiosos, né? Os religiosos têm voto de pobreza e o lucro, então, esse superávit, ele vai para obras sociais, que é algo fantástico, é um universo muito grande, muito pouco conhecido pela população, esse universo de trabalho social que as instituições confessionais fazem com esse lucro obtido de outros projetos. Eu diria que esse traço é um traço divisor, digamos assim, né, que diferencia muito as instituições confessionais das instituições não confessionais, as laicas, Sim, né? Mas ela precisa sobreviver. Sim. Então existe também todo um empenho, um trabalho, a escolha das pessoas que estão lá. Eu acredito que seja muito importante para que seja o mais profissional possível. Mesmo não sendo uma empresa que visa o lucro. Aí a gente entra exatamente no tema, né, do livro, né, no tema do curso, que é a gestão de pessoas. Quer dizer, como recrutar, como selecionar pessoas que falem essa língua, que gostem dessa língua, que gostem desse universo, né, mais humanizado, mais respeitoso, mais preocupado com a formação da pessoa, a formação do outro. Né, que perfil deve ter esse profissional? Sim, esse profissional, então, que trabalha nas instituições confessionais, ele não pode, por exemplo, ser muito ambicioso. Né? Ambição é importante, todos nós precisamos ter alguma ambição, mas ele não pode ser ganancioso, por exemplo.
né? Não pode ser aquela pessoa que quer subir muito rápido a qualquer custo, né? Os meios não justificam os fins para essas instituições. Não pode ser agressivo, essa agressividade de mercado que hoje muitas multinacionais gostam, né? Gostam dessa agressividade. A pessoa na instituição confessional não deve ter esse nível de agressividade. Então, por exemplo, esses dois fatores, né, são fatores importantes de diferenciação. Pessoas inteligentes, pessoas dinâmicas, ambiciosas, mas não gananciosas, e pessoas com um bom controle de agressividade, por exemplo. Que tenham uma sensibilidade, porque a questão relacional também é muito importante, não só na instituição confessional, mas no mercado de trabalho em si, nas empresas. Sim, as relações entre as pessoas. Né? Exatamente, o que é chamado hoje, né, de habilidades socioemocionais, né? Essas habilidades elas são fundamentais para todos nós, mas muito importantes para quem trabalha numa instituição confessional. Né? Saber lidar bem com o outro, respeitar, acolher, muito importante. Na sua pesquisa, você percebeu, na pesquisa para escrever o livro, você percebeu algo inédito, algo que tenha surpreendido? Sim, não tanto na gestão de pessoas propriamente dito, mas quando eu estava estudando, até para o curso também, esse contexto das instituições e como nós trabalhamos muito com instituições femininas, né, ou seja, formada por freiras, por irmãs, eu comecei a pesquisar mais a origem dessas instituições e encontrei algo... Das congregações femininas. Exatamente, sim. E encontrei algo muito interessante que, para muitas dessas religiosas, isso nem estava ainda muito claro antes de eu começar a falar disso no curso. É o protagonismo feminino, que está logo no início do livro, ou seja, a mulher religiosa começou a partir do século VI depois de Cristo, século VII, anos 600, 700 por aí, ela começou a sair de casa, a ir para um convento, saindo, na verdade, desse domínio masculino, né? O que é algo, se você pensar em termos do movimento feminista no mundo ocidental, estamos falando aqui do mundo ocidental, que deu seus primeiros passos, digamos assim, já. Em 1930, 1940, as freiras faziam isso já a partir do ano 600, ano 700. Sim. Então, isso é muito ousado, na verdade, mostra um protagonismo feminino. É um outro aspecto bem interessante, né? Muito interessante e muito pouco explorado, Exatamente. muito pouco conhecido. Exatamente. Né? Essa coisa da mulher. E tem um detalhe importante nisso, é que a mulher freira, naquela época, ousava pensar por conta própria. Sim. A mulher estudava, a mulher se tornava culta, fazia tradução para várias línguas, não estava submetida, né, a um marido, a um pai, né? Ao homem, né? Ao homem, a em figura geral, masculina. muito interessante. Muito. Agora, em relação a essa mulher líder e ao também gestor masculino líder, qual que é a importância desse papel? O que ele representa, esse cargo representa de importância para toda a equipe, para o sucesso da instituição confessional? O gestor, né, ou a gestora tem um papel fundamental em qualquer instituição, né? Pesquisas aí na área de administração falam que 70% do sucesso da instituição são devidos à figura da liderança. É bem alto esse número. O que mostra a importância, a relevância do papel da liderança, né? Tanto nas instituições confessionais quanto nas instituições laicas, esse papel é um papel de agregação de pessoas, né? É um papel de construção, de coesão interna, coesão grupal, de trazer o grupo de pessoas para trabalhar para um determinado objetivo. Ele tem que ser o exemplo, a princípio. Sim, a figura do líder ou da líder é sempre uma figura modelar, como a gente fala, é sempre um modelo, quer a pessoa goste, quer não. Né? Mas ele ou ela são vistos como modelo. Quais as características principais de um líder? Olha, o livro mesmo fala, né, exatamente uma série de características, mas algumas que eu destaco. Né? A primeira que eu destaco é o equilíbrio emocional. Né? A pessoa saber se colocar, ser assertiva, mas não perder as estribeiras, né? Não ter ataques faniquídeos. No momento de gerenciamento de crise, conseguir lidar com a situação. Conseguir se manter equilibrado, se manter no seu centro, né? Manter o seu centro, o seu eixo. E isso é fundamental para a liderança. Outras coisas como ousadia, né? Destemor,
a pessoa está antenada, ligada no que está acontecendo no mundo, são características muito importantes para a liderança. Você cita também no livro a importância do feedback. Sim. Para o melhor desempenho dos funcionários. O feedback é um mecanismo, digamos assim, muito comum na natureza. Eu sou biólogo também, parto inclusive dos exemplos da natureza, mas o feedback nas relações humanas são fundamentais. Então o líder precisa, ou a líder precisa aprender a dar um feedback, ou seja, se o funcionário fez algo errado, é preciso, e aí há técnicas para isso, para que se dê um feedback de forma correta. Você não pode dar um feedback no corredor, em público, né? Gritando em público, expondo a pessoa, jamais, né? O feedback, ele parte do respeito que se tem que ter para o outro. E aí é uma maneira correta de se dar um feedback, né? Começando com aspectos positivos do comportamento da pessoa na instituição, do desempenho dela, aspectos negativos daquilo, ou seja, que precisa ser corrigido, e finalizando, dentro do que a gente chama de técnica sanduíche, né? Finalizando com os aspectos positivos de novo, ou seja, a pessoa precisa sair de uma sessão de feedback inteira. Ela precisa sair inteira, não sair destruída de uma sessão de feedback. Sim, e você também fala, para a gente encerrar aqui rapidamente, sobre autonomia, liderança, algumas palavras importantes: liberdade, poder, confiança. São palavras-chave, na verdade, né? São palavras-chave na gestão de pessoas. Eu gostaria de destacar, na verdade, duas que aparecem muito no livro: poder e autoridade. E a diferença entre uma coisa e outra. Poder está muito ligado ao cargo, né? E às vezes não é visto como serviço, e deveria ser. Enquanto a autoridade vem de autor, a palavra, né? É alguém que cria, alguém que constrói. A autoridade, então, é um percurso construído ao longo da carreira. Por isso que pessoas, por exemplo, como Gandhi, como Mandela, mesmo depois de Gandhi nunca teve um cargo político, e sempre foi muito respeitado mundialmente, né? O Mandela, mesmo após deixar a presidência, continuou a ser respeitado. Ou seja, eram autoridades. Líderes natos, né? Onde que a gente pode encontrar o livro? O livro está disponível nas Paulinas, nas lojas aqui de Belo Horizonte, nas outras lojas do país e na leitura do Pátio Savassi. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Raquel. O Horizonte Notícia Entrevista termina aqui. Quer rever este programa? Acesse o nosso site tvhorizonte.com.br. Até a próxima semana.